Fala galera, estamos aqui no nosso terceiro episódio, né? Exato, não, sei como. Não, Não. segundo na ordem a partir do zero. Mas o zero não vale. O zero valeu. Não vale, cara. Valeu o zero. Não, o zero vale. É o teste, mas o teste já vale, já tá lá. Mas aí é 0, 1. Mas valeu o ponto no Brasileirão. Vai, Estamos vai. aqui no nosso terceiro episódio, o segundo oficial. E Exatamente. queremos agradecer a vocês que nos seguiu lá no Instagram. Cara. Lá no Alô, Instagram. produção. E a galera que curtiu a gente lá no YouTube. Obrigado a todo mundo que curtiu, seguiu e que compartilhou também. Vocês ajudam isso aqui a continuar, né não, Nathan? Pô, cara, eu quero falar pra vocês que vocês estão demais, pessoal. A gente só tá crescendo cada dia mais e isso é graças a vocês. Vamos continuar divulgando a mensagem de Deus, o amor dele para as outras pessoas. É isso aí. Bom, vocês devem estar sentindo falta de alguém aqui, né? Infelizmente, a gente avisou lá no Instagram. O Daniel, ele apresentou sintomas de Covid, então ele está isolado, está em quarentena. E por isso ele não está aqui. Mas ele vai deixar um vídeo aí para vocês, dando um salve para vocês, falando com vocês um pouquinho. Volta logo o Daniel, que tem trabalho para fazer. Para de lamber corrimão, por favor. Importante isso aí. É isso aí. Bom, nós estamos aqui com os convidados. Não, calma. Tem que falar dos patrocinadores primeiro. Ah, sim, né? Realmente. Vocês devem ter notado aqui, né? O bonezinho novo. A camiseta nova. Do novo e novitinho. A canega nova. O famoso Ivone. Estamos aqui com o patrocínio do novo Ivone. E se você não sabe o que aconteceu, acompanha a live que teve ontem, no caso, semana passada. Sexta-feira, que o Nathan apresentou junto com a galera lá. Manda um beijo pra galera. Um beijo aí, pessoal. Valeu. E a Fabiola também estava lá e vai comparecer aqui também, que ela prometeu comparecer aqui com a gente. E o pastor Gustavo também. E a Duda, se quiser, também pode. Venha. E agora a gente apresenta a galera. Bom, então, a gente está aqui com os convidados muito especiais que eu gostaria de apresentar para vocês. Nós estamos aqui com o pastor Gabriel. Manda um salve, pastor, manda um salve. É nóis. E o Arlindo, que é nosso professor de História no Colégio Adventista de Campo Grande. Isso aí. Meu professor vai me dar conta na matéria dele. Importante lembrar. Se Deus quiser. Patrocínio aí. Patrocínio de nós. É um tipo de patrocínio aí. Galera, e aí, pessoal? Se apresenta aí, fala um pouco de vocês. Bom, eu sou o pastor Gabriel, sou pastor lá no Colégio Campo Grande, sou professor também do senhor Luiz aqui. E tamo junto aí, velho. Amanhã bater um papo, trocar ideia. É isso aí. Isso mesmo. E você, Arlindo? Qual é o seu nome? Caí de paraquedas. Meu nome é Arlindo, você já falou. É isso aí, tamo aí. Vamos conversar um pouco, né? Vamos ver as ideias que saem dessas cabeças pensantes. Ou não tão pensantes assim, né? Será? Vamos ver. A gente confessa que a gente tá um pouco nervoso, né? Porque antes era só um convidado, agora já são dois. Caraca, é uma A responsabilidade. responsabilidade. Mas não tem tem que ver se Daniel são aqui. dois que valem por um. Mas nervosos somos nós de estar num programa de tamanha magnitude. Que isso? Um dia, quando vocês tiverem milhões e milhões de visualizações, vão voltar no nosso vídeo aqui, ó, pra falar no começo. O primeiro pastor a vir no Imagine Falcons, o primeiro professor de história ali. Exatamente. Que isso. Tá humilde, Isso tá aí, humilde. isso aí. Bom, eu gostaria de saber de vocês qual área que vocês atuam na igreja, o que vocês andam fazendo, como vocês chegaram até o Colégio Adventista de Campo Grande. E aí, conta um pouquinho pra gente. Rapaz, como eu disse, eu sou pastor, eu sou formado em teologia, me formei em 2018? Foi 18. Foi 18, 2018. Eu me formei em 2018, fui parar em Malacaxeta, no fundo de Minas Gerais, para trabalhar. E lá eu ia cuidar de algumas igrejas, mas em 2 semanas que eu estava lá, fui chamado para trabalhar aqui no Rio. Aí eu vim aqui trabalhar no Rio, estava lá em Nova Iguaçu, no colégio Nova Iguaçu, colégio novo lá. Mas fiquei lá até ano passado. Aí esse ano fui transferido aqui para Campo Grande, onde conheci o Luiz, você também aqui na central de Campo Grande. Auxiliamos a central também, né, Arlindo? Não, só eu, filho. Arlindo, não. Quando eu falo auxiliamos, somos eu e minha esposa. E gosto de trabalhar com adolescente. É o que eu gosto de fazer. Dá raiva não trabalhar com adolescente. Claro. Mas eu amo. O amor é maior. O amor supera. O amor supera. E você, Arlindo? Fala aí um pouquinho pra gente. Cara, eu estudei um pouquinho de teologia também, eu não cheguei a me formar, né? Estudei no NASP, no mesmo lugar onde o Gabriel estudou, fiquei lá em 2013, 14.
tivemos algumas dificuldades, voltamos e aí, estudando história, aliás, estudando teologia, eu aprendi a gostar de história, né? Eu tinha na minha cabeça uma visão não proposital, mas sabe, naturalmente na minha cabeça eu não conseguia conceber a Bíblia ou as histórias bíblicas inseridas no mundo real. Eram como se fossem dois universos. E estudando teologia, principalmente estudando o assunto que eu estou falando com a galera do segundo ano lá, que é sobre Roma e tudo mais, e que Paulo foi morto no período de Nero, que Nero tacou fogo em Roma, aquela coisa toda, e Paulo estava inserido nessa parada. Aí foi quando que ela fechou falando assim, caraca, a Bíblia, os personagens da Bíblia fazem parte do mundo real que a gente vive. Então, aí eu comecei a querer estudar história para entender mais da Bíblia. E aí comecei a trabalhar no Colégio Campo Grande em algumas funções. Esse ano fomos agraciados com a possibilidade da aula. Foi esse ano, meu primeiro ano lecionando. A galera do ensino médio lá está sendo um desafio, uma aventura, né? Mas é um prazer muito grande poder falar sobre o que a gente gosta, né? De uma maneira que não é cada curso. E a aula do Arlindo é a melhor aula da escola. Falo mesmo. É claro. Que é a única aula que eu entendo. Ele da mão professor. Ah, é aqui, ó. É a segunda melhor. Você não me isso na aula, Que isso, cara? Não, ele chegou, o pessoal de casa não sabe, mas essa semana que vai entrar agora é semana de prova. Ai, Por que entendi. você acha que ele tá falando isso? Não tem segundas intenções aqui, não. Não tenho segunda intenções a falar. Imagina. Jamais passar de. Bom, E aí? você quer fazer mais alguma pergunta para eles? Eu queria perguntar pro pastor, assim, pastor, pra ter um shape assim igual o seu, qual a dieta, o que você faz? Quantos Cara, quilos tu pega no vamos lá, supino? então. Fala pra gente. Vamos começar pela dieta. Fala pra gente. De manhã, copo de leite com Nescau. Hum. No almoço, eu gosto de macarrão com bife frito. Na janta, eu gosto de McDonald's. Geralmente Pra quebrar a dieta. patrocina nós. Patrocina a gente. Cara, não, dietinha tem só contar os macronutrientes. A gente conta quanto de carboidrato come, quanto de gordura e quanto de Tudo na proteína. balança. Tudo na balança. Tudo Deus. na balança, vai vendo. É ruim, mas é bom, é maneiro. Se eu não contar, eu como demais, eu fico gordo. Inclusive, estava bem, assim, obeso, 109 quilos, perdi 18, entrei. Mas no supino, o pai pega uns 30 a cada lado. Não, mas forte é no leg press. Leg press eu postei aí domingo passado, 400 quilos. Cara, tu pega quanto no cada braço na tua academia? Uns 12. Tá bom. Esse é o caminho. Você pega o Arlindo. Aí. Um Arlindo Não, em cada cara, braço. Um Arlindo em cada engraçado. braço aqui, ó. O engraçado é que por 2 vezes eu tentei fazer academia, né? Porque eu sempre gostei de praticar esporte. Eu faço luta, eu jogo basquete, eu sempre gostei de praticar esporte. Mas sempre fui claramente abaixo do peso. A minha esposa, não, tem que entrar pra academia. Aí entrei pra academia. Aí eu fazia esse tal de leg. Eu não sei quanto eu levantei de peso. Eu devo ter levantado uns 100 quilos. 7. Não, eu devo ter levantado uns 100. Eu lembro que eu coloquei uns 40, eu devo ter levantado uns 90 a 100 quilos. Tinha uma mulher do lado levantando 3 vezes a quantidade de peso que eu. Levantando um palho. Só que eu ando de skate, mano. Eu ando de long. Você anda de longe? Ando de Pô, longe. eu também ando, É hein? porque meu long ele tá com defeito no momento. Inclusive, Patrocina. Pode mandar o pra cá. Bob Burnquist pode mandar pra cá. Então, e eu ia de long pra casa depois de fazer leg. Mano, Tem como não, pô. Tá. Tem como não. eu lembro que Caí. eu tava trabalhando no colégio de Padre Miguel. Eu tinha que subir a escadaria da estação, as pernas tremendo. Imagina, você sair da academia Não dá com o não, skate não dá na mão, segurando no corrimão pra conseguir subir a escada. Não, pô. Era desse jeito. Aí eu falei, não, vou continuar jogando basquete. Vamos ficar no basquete. Ficar forte Controlar pra a quê, né? dieta, jogar um basquete, já dá Aí, problema. acabou, é isso aí. Mas agora, partindo já pro início do nosso tema aqui, você pode estar observando o que é o nome desse tema, o nome desse vídeo. O que é Rapaz, uma um nome teodiceia? difícil, hein? O pastor que deu a ideia, o nome que chama atenção, assim, o nome O nome é maneiro, né? é da hora. O nome é maneiro. Mas, mano, a gente estava estudando hoje a lição mais cedo aqui na classe e deram um exemplo de, nessa pandemia, muitas pessoas morreram, muitas pessoas próximas da gente morreu. E deram um exemplo de
um casal que atuava numa igreja, um cara era pastor e a esposa era pastora lá da igreja também, ministra de louvor, todo esse tipo de coisa, e os dois contraíram Covid e acabaram falecendo, infelizmente. Daí, o filho, que também estava fazendo teologia, ele não sabia mais o sentido da vida, ele ficou abalado demais. Ele fazia teologia, já era adulto e não sabia porque que Deus tinha permitido que tudo aquilo acontecesse na vida dele. Por que que meus pais, que eram tão ativos na igreja, na comunidade, morreram do jeito tão repentino assim? Mesmo com todo mundo orando, a igreja inteira fazendo círculo de oração, por que que eles morreram? Tá ligado? É uma coisa que, se para um cara que tá fazendo teologia já é algo pesado, imagina para um jovem, um adolescente que começou a ter seu senso crítico, daí ele pensa, se isso tudo está acontecendo, por que que Deus está fazendo isso comigo? Está permitindo que isso aconteça comigo? E muitas vezes isso acontece com a gente, né, não? É verdade. Inclusive, a gente tem um caso de um amigo nosso, né, que estava acabando ali de formar os seus conceitos e a mãe dele acabou morrendo esse ano. E, cara, a pessoa, tipo, eu não sei nem imaginar, imagina só, você tá ali com tua família, tá tudo bem, tu acorda de manhã, toma café com eles, quando chega à tarde você descobre que tua mãe acabou de morrer. Então, tipo assim, é algo que muitas das vezes nós não entendemos e nós queremos nos revoltar com Deus. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Falando de outra forma, em outras palavras, se Deus existe, se Ele é alguém, é algo bom, se Ele é do bem, por que então o mal existe? O que está acontecendo? Então é sobre esse assunto, esse tema que nós iremos tratar. Fala aí um pouquinho pra gente. E aí? Se Deus existe, por que que a gente sofre? Eu tô olhando pra você. Cara, essa é uma pergunta que é feita desde sempre. Desde que a gente concebe uma ideia de Deus, a gente começa a crescer e ter uma maturidade para entender que o mundo não é esse arco-íris cor-de-rosa, coisa maravilhosa, e que existe sofrimento, hora ou outra a gente pergunta. Desde adolescente. Claro que os tipos de sofrimento vão mudando. Às vezes, quando você é adulto, você olha para a época que você era adolescente, você fala, nossa, eu achava que isso era sofrimento. Mas, de fato, naquela época era sofrimento. Eu sofria com aquilo. Ela falou não pra mim, ela me deu uma bola. Nossa, eu fui atrás dela, tô sofrendo. Por que que eu tô sofrendo? Era sofrimento. Até para coisas muito maiores, como a morte de um ente querido. Se Deus existe, por que que a gente sofre? Por quê? E mais, se Deus existe e Ele é bom, e eu sou um servo dele, por que que Ele permite que eu sofra? Se Deus é bom, se Ele é todo poderoso, se Ele existe, por que que no mundo que Ele rege nas suas próprias mãos existe a possibilidade de haver sofrimento? Se a gente prega na igreja, prega para as pessoas, para nossos amigos na escola, que Deus pode fazer tudo pela gente, se a gente orar, ele vai fazer isso. Se a gente se andar nos caminhos dele, ele vai ajudar a gente. Então, por que que mesmo assim a gente acaba se ferrando em muitas situações, tipo, não conseguir, sei lá, passar numa prova, mesmo sabendo que você deu o máximo que você podia, daí você não conseguiu passar, daí por isso você já tem problemas em casa e vai acarretando um problema atrás do outro. Por que que isso acontece? E aí? E aí acabou E o aí? programa. Aí, vamos lá, acabou. As perguntas foram feitas. Então, e aí as você respostas- vai de casa aí, vai de casa aí. Fala aí, pessoal, deixa aí nos comentários. E aí, o que gente, vocês bora. acham. Mas bom, vamos lá então. Teodiceia. Teodiceia é um termo cunhado por Leibniz, em 1710, mais ou menos. Olha, Ele informação, estudou, hein? ele Que estudou. isso, corte bom, corte bom. Cara, eu dei uma aula pra você sobre isso. Deu mesmo? Aí, ó. Tá vendo aí? Meu problema não é. Não, eu lembro. Mas vamos lá. Estava Foi lá. cunhado por Leibniz ali por volta de 1710. E ele é formado por dois termos gregos, theos, que é Deus, e dike, que é justiça. Um questionamento a respeito da justiça de Deus. Basicamente, a Teodiceia ela assume três posições a respeito da vida, três posições a respeito do que o cristianismo acredita e uma posição a respeito da vida. Ela diz, olha, vamos então assumir que Deus existe, como o cristianismo diz que ele existe. Vamos assumir que esse Deus que o cristianismo diz que existe, ele é todo bondade. Ele é bom, naturalmente bom. Dele emana bondade, não existe nada de ruim nele, ele é bom, 100% bom. E vamos assumir que esse Deus que existe é todo bom, ele também é todo poderoso, certo? Assumimos isso, é o Deus que o cristianismo apresenta ali. É bem mal explicado, mas é.
existe uma outra coisa da realidade que a gente não pode deixar de levar em consideração. Levar em consideração. Deus existe, ele é bom, ele é todo poderoso, mas o mal existe. A gente sofre. E Leibniz vai questionar, ele vai falar, mas e aí? Não tem como a gente conciliar isso. Porque, por exemplo, se Deus existe, ele é bom, e o mal existe, o que isso quer dizer? Ele não tá fazendo tudo o que ele pode para acabar com o mal no mundo. Ele não tá usando todo o poder dele pra isso daí. Ou ele não está usando, Ou ele curte. Não, mas ele é todo bom, não tem como ele curtir. Mas eu tenho outra teoria que, inclusive, a gente falou hoje na classe. Que, inclusive, a nossa professora comentou. A mãe dela faleceu há cerca de 2 anos atrás. E logo depois que ela faleceu, passou um tempo e veio a pandemia. Ela falou o seguinte: se a mãe dela tivesse viva hoje, a mãe dela estaria assim com uma depressão enorme, porque a mãe dela era muito ativa na igreja, entendeu? Fazia todas as coisas dentro da igreja, tudo que dava para ela fazer, ela fazia. Mas aí, no momento, ali naquele momento, quando a mãe dela morreu, elas choraram, os familiares ficaram todos tristes, mas hoje eles reconhecem que se ela estivesse viva, teria sido muito pior para ela. Ou seja, muitas das vezes eu acho que as coisas acontecem, mas nós não vemos o que pode acontecer no futuro, o que irá acontecer. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele tem um plano. Mas ô Natan, nesse caso aí Deus foi de todo bom, porque ele não queria que a mãe dela sofresse por conta da pandemia. Mas se ele é todo poderoso, por que ele simplesmente não acabou com a pandemia logo? Caraca, aí tu foi mais E é profundo. nisso que ele vai pegar. Ele falou, olha, então, se o mal tá aí, Deus existe, ele é bom, ele não é todo poderoso. Não tem como. Agora, vamos mudar. Ele é todo poderoso. E ele existe. Então ele não é bom. Ele gosta. Porque, pô, se ele é todo poderoso, se ele podia fazer com que minha mãe não morresse, se ele podia fazer com que não existisse morte no mundo, se ele podia fazer com que eu não sofresse, que não tivesse nada, e ainda assim, sendo todo poderoso e existindo, o mal existe, isso quer dizer o quê, irmão? Ele não é bom. Ele é um sádico, ele curte, ele colocou a gente aqui pra lá, deixa eu ver a galera sofrer aí. Agora, se ele é bom, ele é todo poderoso e o mal existe, o que não existe então? O próprio. Aí o Leibniz vai dizer o seguinte. Caraca! O Leibniz vai dizer o seguinte, fala, cara, vamos, beleza, Deus é bom, ele é todo poderoso e o mal existe, cara, vocês inventaram esse Deus. Então, Deus, ele vai ser uma concepção da minha mente sobre aquilo que eu não consigo entender. Ele é um fruto da minha incoerência. Porque eu criei alguém maior, mas que no papel não se sustenta. Deus foi criado só para poder induzir as pessoas a terem medo de ir pro inferno, entendeu? Sei lá, a igreja chegou e falou, ó, se vocês não acreditarem nisso aqui, vocês vão tudo morrer. Então me obedeçam, porque eu sei da verdade, senão vai todo mundo morrer. Deus é só uma invenção da igreja para poder manipular a gente. Será? Entendeu? Mas aí eu não sei qual é a conclusão que você vai chegar. Eu não vou chegar em se você já chegou a essa conclusão. Mas partindo desse pressuposto, na real, muitas vezes o Deus em que nós adoramos, ele não passa daquilo do que a gente imagina do Deus que a gente quer para a nossa vida. Então, muitas vezes, o Deus que realmente existe não é o Deus que eu adoro. Por mais que eu pense que esteja adorando a esse Deus. Mas eu adoro a um Deus que eu criei na minha mente. Eu projeto para cima dele algumas eu faço uma coisas. projeção desse Deus e no momento em que esse Deus não cumpre com as minhas expectativas... Com a minha agenda, né? Se ele não cumpre com a minha agenda, se ele não age da forma como eu acho que ele deveria agir, aí eu começo a fazer esses questionamentos. Tá, mas se ele é bom, se ele existe, por que veio o mal? Como assim alguém faleceu? Por que alguém faleceu? Por que a pandemia não desapareceu? Simplesmente por que ela apareceu? Então, perceba que a gente está, nesse momento, a gente está falando de uma concepção que eu criei de Deus. O Deus que eu criei na minha mente, no meu imaginário, ele é assim. E quando ele não cumpre com a minha agenda, quando ele
não faz aquilo que eu acho que ele deveria fazer, aí eu vou me decepcionar com ele. Entendeu? Então, talvez um ponto interessante seja isso. Eu gosto muito da palavra sinceridade. Quando você vai estudar história... Tipo, quando ele vira e fala assim, olha, a melhor aula é a do Arlindo. Ele levou pro coração. Eu senti sinceridade. Ele levou lá. Mas quando eu digo sinceridade, eu quero dizer da seguinte forma. Você vai estudar história, você vai estudar teologia. Quando você vai estudar esses assuntos, não tem jeito. Você já tem uma história anterior ao que você vai estudar a respeito daquele assunto. Então, você já tem alguns preconceitos, você já tem algumas pressuposições, umas ideias que você tem. Talvez você nem sabia que tinha, mas quando você vai ler o texto, você vai concordar ou discordar de acordo com a sua presciência sobre aquele assunto. Ok? Então, quando eu falo de sinceridade histórica e sinceridade bíblica, é eu ter a capacidade de tirar essas minhas ideias preconcebidas, aquilo que eu já penso a respeito do assunto, eu tirar os meus preconceitos e deixar de lado. E quando eu estudar o texto bíblico, ou quando eu estudar uma parte da história, aquele assunto que eu for estudar, eu conseguir eu ser um recipiente vazio para que eu possa ser preenchido por aquilo que está sendo passado para mim através da leitura. É uma ideia até de você levar a sério o que a Bíblia fala. A Bíblia, ela é muito clara em dizer algumas coisas. Eu sempre falo isso nas minhas aulas para os meus alunos. Ou você acredita na Bíblia, ou você não acredita na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz algumas coisas a respeito dela mesma que são muito duras. A Bíblia, por exemplo, diz, eu sou inspirada por Deus e eu ensino você. Se você fala, não, mas eu não acredito que a Bíblia é inspirada por Deus, eu acho que isso, você não acredita na Bíblia. Acabou. Não tem muito para onde correr. É incoerente. Agora, isso que o Arlindo falou, eu às vezes posso ter a minha concepção de algumas coisas. Olha, eu acho que Deus tem que ser assim. Na minha cabeça, Deus é desse jeito. Eu posso ir para a Bíblia procurar argumentos para reverberar o que eu acho, ou eu posso ir para a Bíblia para saber se o que eu acho está certo. Aí e correr um sinceridade, risco gigantesco de olhar e falar, nossa, acreditava muito. Nada que eu pensei estava certo. E o que já me aconteceu na vida em algumas vezes. Eu achava algumas coisas sobre algumas coisas, olhei para a Bíblia e falei, não, estou pensando errado. Tá tudo errado. E não é assim. Mas então, sobre ainda a Teodiceia. O Leibniz, ele exclui uma coisa. A gente tem alguma responsabilidade no que acontece no mundo? Acho que alguma, né? Porque, pera lá, Deus existe, Deus é bom, ele é todo poderoso e o mal existe. E o ser humano é nós. Tem responsabilidade nenhuma. Não, como assim? Se Deus está lá e pode existir o mal. É ele. Não tem nada a ver com essa equação. Exatamente. Ele exclui um ponto muito claro, que é a questão do livre-arbítrio, por exemplo. A gente é livre. Faz sentido, tá ligado? E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Se você perguntar para mim se livre-arbítrio existe... Não, eu não vou perguntar isso. Eu vou falar livre-arbítrio ou liberdade de escolha? São iguais? Depende em relação a quem. Em relação a nós, a sua capacidade de tomar as decisões. Eu, em relação a Luiz, eu tenho livre-arbítrio. Eu, em relação a Deus, não. O árbitro é ele. A partir do momento que ele fala, não vai, não tem como eu fazer. Eu tenho, em relação a Deus, eu tenho uma liberdade de escolha. Eu me relaciono, não me relaciono, mas no final das contas, se ele falar, tá, você não quer? Mas vai acontecer. Vai acontecer, não tem muito o que eu fazer. Vide Labão, né? Oi? Labão, a história de Labão na Bíblia. Diverso, enfim. Mas essa que é a questão. Quando a gente para pensar no mal que existe no mundo, a gente tem duas opções. Ou a gente assume uma filosofia bíblica, e, enfim, vamos usar a palavra filosofia, a gente assume uma filosofia bíblica, ou a gente assume uma filosofia humanista. O que é uma filosofia humanista? Filosofia humanista é onde o homem ele é o centro de todas as coisas. Sabe aquela ideia de que o homem ele é a medida de todas as coisas? Quem que falou isso? Eu esqueci. O homem é a medida de todas as coisas. Eu escrevi isso na lousa semana passada. Aí foi. Fala, cara. Que é um vestibulando. Não é daí. Enfim, whatever. Tiveram várias pessoas. O homem ele é a medida de todas as coisas. Então, tudo gira em torno do homem. A vida é pautada sobre o homem. A vida é medida pelo homem. Deus é medido pela regra do homem. Ou eu sou uma filosofia bíblica onde Deus ele nos dá a liberdade de escolher se relacionar com ele,
onde ele é todo bom, onde ele é a bondade, e o mal ele existe a partir de que momento? A partir de que o ser humano, por escolha própria, decide se afastar do mal. Se afastar dele, se afastar do bem. Quando ele se afasta dele, que é a bondade, é impossível existir bondade, porque o homem não tem bondade nele mesmo. Bondade está em Deus, amor está em Deus, vida está em Deus. Quando o homem se afasta de Deus, tem morte, tem maldade e tem desamor. Uhum. E isso é uma coisa que não pode ser tirada de jogo. A natureza do ser humano. A gente tem que estar na equação de qualquer jeito. Cara. Não é Por só que, que o Deus mal aí, existe? porque o ser humano é mau. E por que, que o ser humano é mau? Tá fazendo muita pergunta difícil. Não, vamos lá, pô. Isso é fácil. Por que, que o ser humano é mau? Não, mas eu queria falar um negócio, voltando naquele ponto Depois de... a gente volta aqui. muitas pessoas, eu já vi muitos influencers, youtubers, essa galera aí, Segue nós. que escolhe um tipo de Deus que quer seguir, mas não quer seguir o Deus que está na palavra. Ele quer seguir um Deus que Deus dele. isso, vai fazer tudo de bom para ele, independente das escolhas, não quer guardar mandamento nenhum, não quer ler uma Bíblia, não quer fazer nada, mas Deus vai ser bom independente do que eu fizer. E por causa disso, muitas pessoas, jovens, adultos, idosos, se afastam da igreja, da palavra, porque quando tem esse choque de realidade, Deus é assim e não do jeito que eu quero. Não, o errado é Deus. Eu vou continuar sendo do jeito que eu quero, mas Deus não tem nada a ver com isso. Daí sai da igreja. É uma ideia de que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem cresceu, se desenvolveu, criou Deus à sua própria imagem e semelhança. Eu escolho um Deus que é igualzinho eu. Ele tem o meu jeito, ele fala igual eu, ele pensa igual eu, ele age igual eu, e ele tem que fazer o que eu acho que ele tem que fazer. Eu sou a medida da parada toda. Cara, nesse momento que a gente pega assim, a gente para e pensa, quando a gente começa a estudar esse assunto, e nós vemos que o ser humano, nós somos mais egoístas do que nós imaginamos. Total. Porque, tipo assim, quando nós começamos a ver a complexidade de tudo o que acontece, de tudo que, por exemplo, uma pessoa morre, não é só a morte daquela pessoa que vai desencadear, que pode desencadear outra coisa. E daí, cara, quando você começa a ver por fora, você vê que é totalmente diferente, porque nós só achamos que é só a gente ali. A gente é o centro do universo. Então, cara, É como a gente viu na lição hoje, mano. Os planos de Deus, eles vão bem além do que a gente pode imaginar. E às vezes a gente não entende. Foi que nem falaram hoje, porque quando o Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá feliz, porque ele sabia que esse era o plano de Deus para ele. Porque Paulo estava ali assistindo, já se tocou. Pô, mano, por que esse cara tá morrendo, com pedrada na cabeça, e tá feliz, tá lá sorrindo, cantando? Aí ele já se ligou. Aí Deus já chamou Paulo pro ministério. Ou seja, tudo de Deus tem um motivo, e a gente às vezes não entende esse motivo, e acha que Deus está fazendo errado. E a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E isso é um egoísmo muito grande da nossa parte. É uma ideia de que se Deus é todo poderoso, ele tem que usar todo o poder dele em prol do ser humano. No sentido de, beleza, ele é todo poderoso, então como que ele não está fazendo o que eu quero? Deus ele não é todo poderoso, ele é um fantoche. Ele é todo poderoso, que isso é sensacional, né? Você tem um Deus todo poderoso que faz tudo que eu quero. Sensacional. Eu tenho Logo, um gênio da eu sou lojinha ali. todo poderoso. Exatamente. Ele é todo poderoso, mas ele não é soberano. E eu acho que esse é o maior problema em relação a questões como a Teodiceia e até essas questões modernas que vocês colocaram sobre o pessoal que é o Deus deles. É muito bom eu ter um Deus que não é soberano. Ele é Deus, legal, maneiro Mas e a tal. escolha dele não Mas vai soberano sobrepor a sou eu. minha. Soberano Isso sou eu. Ele faz o que eu desejo. E quando ele não faz, eu que meço ele. E aí você não tem um Deus, você tem um gênio da lâmpada. Exatamente. Que responde aos Eu seus sou o desejos. Aladim. Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado também, levando essa questão do egoísmo, do eu, é que o mal existe, né? O mal, ele tá dentro da parada. O mal, ele tá dentro do jogo. E se o mal existe junto com o meu livre-arbítrio, minha liberdade de escolha, e eu posso fazer mal, consequências ruins vão sair disso. Vão ver pandemias, vão ver problemas. Talvez muitos erram em pensar que por Deus ser todo poderoso, por ele existir, aí tira um pouco essa questão do lado de Deus é bom, e eles começam a atribuir esse ponto, dizendo que Deus ele permite. Mas por que Deus permitiu? E muitas das vezes a gente fala sobre a permissão de Deus, querendo falar sobre a vontade de Deus.
Então, se a gente for levar, por exemplo, a história de Jó, o pessoal fala assim, mas Deus permitiu que Jó perdesse os filhos, Deus permitiu que Jó ficasse doente, Deus permitiu que Jó ficasse mal e tudo mais. Tá, existe a permissão de Deus? Ok, mas foi Deus quem causou o sofrimento de Jó? Quem causou o sofrimento de Jó foi o inimigo de Deus. Foi ele que foi lá que tocou na família de Jó. Foi ele que foi lá e tocou, né, na saúde de Jó, nos bens de Jó. Então a gente não pode tirar esse conceito de bom, só existe porque também existe o conceito de mal. Se você tira o conceito de mal da jogada, não existe o conceito de bom. Entendeu? Só existe uma bondade porque existe uma maldade. Não, eu não sei se eu concordo com você. Porque elas vão se Caralho. contrapor. Treta, corte do Imagine Falls. Mas Baixa veja, isso. hoje eu só consigo falar que isso aqui é bom porque em algum momento eu percebi que houve uma maldade com relação a esse mesmo assunto. Entenderam? Então, assim, se eu não colocar a maldade, as consequências ruins das coisas ruins que acontecem no mundo, por que o mundo é mau? A teoria, por que acontecem coisas ruins? Porque existe maldade, porque existe um ser que também é poderoso, não tão poderoso quanto o nosso Deus, mas que também tem poderes para causar maldade no mundo. Então, a bondade de Deus ela vai se contrapor com a maldade do inimigo de Deus. Cara, mas ok? essa que é a questão. Eu não consigo conceber uma ideia de que a gente só sabe o que é bondade porque existe a maldade. A gente não tem como pôr os dois no mesmo Mas talvez seja ao no mesmo contrário. ponto. Deus é bom. Ponto E final. por uma eternidade ele foi bom, antes que existisse pecado. A maldade, ela não é o oposto da bondade. Ela é A ausência. maldade é a contravenção da bondade. A bondade é isso. O mal é tudo que a bondade não é. Eles não estão ali. E eu sei que não é isso que você pensa até. Eu só estou eu me organizando aqui. Não tem como eles estarem num contraponto um com o outro. Deus, ele está lá, ele é bondoso, ele é soberano. E ele é a bondade. O mal é tudo aquilo que tenta usurpar quem é Deus. É tudo aquilo que tenta usurpar quem é Deus. Se Deus ele é bom e ele escolheu o ser humano para servir a ele, o ser humano, enquanto serve a Deus, ele cumpre o seu propósito, ele é feliz, ele é o que ele foi feito para ser. O mal ele vem para a terra, ele engana o ser humano, ele toma o domínio do ser humano e o ser humano já não é mais servo de Deus. O ser humano é o quê? É escravo do pecado. E essa é a nossa realidade enquanto a gente não encontra com Jesus. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão carentes da glória de Deus. Estão longe, separados, alheios à bondade de Deus. Enquanto a gente não for reconciliado pelo Filho, a maldade vai continuar sendo a realidade da nossa vida. Essa ideia de que o ser humano ele tem alguma coisa boa em si para oferecer é uma besteira gigantesca. Eu não sou bom. A pergunta final, maior, mais importante do que se Deus é bom, por que a gente sofre? A pergunta deveria ser a seguinte, está até no vídeo que eu te mandei lá. Como que um Deus santo, justo e todo-poderoso sabe tudo que eu falei, que eu fiz, que eu pensei ontem e não me matou enquanto eu estava dormindo, porque eu merecia morrer. Entendeu? Quando a gente assume essa soberania do ser humano, olha, o ser humano é o cara, o ser humano é top, o ser humano é o cara. Aí a gente tem questões como essa. Como assim Deus é todo poderoso, ele é bom e ele não faz tudo para que eu não sofra? E você? E as suas escolhas? E o que você propõe no jogo? O que você põe na mesa? E tudo que você trouxe para você? E pera lá, então se Deus é bom, ele tem que colocar você numa banheirinha de sais e deixar você todo bonitinho lá uma vida inteira? E aí? E aí que não existe uma neutralidade, né? Como assim? Bom, quando eu comecei a falar, talvez a impressão que tenha ficado é essa. Só existe bondade porque a gente conhece a maldade, e se não houvesse a maldade, existe uma neutralidade. Não foi isso que eu quis dizer. Deus, ele é bom, ponto final. Ele é bom, eternamente bom, e o próprio Jesus falou isso porque me chama de bom, Só né? Deus, Só Deus é bom, ponto final. E eu penso uma coisa interessante a respeito disso que você falou. Porque uma vez que eu entendo que eu sou mal, porque eu faço maldade o tempo todo, não de vez em quando, nosso pensamento é mau, nosso pensamento é pecaminoso, nós nascemos do pecado, ok? O ato estranho para mim é a bondade. Exatamente. Porque naturalmente Eu estava se assistindo o vídeo, e aí entra aquela questão da bondade de Deus e a graça. Eu estava assistindo um vídeo essa semana de um cara
esses vídeos de internet, né? Facebook. Sabe quando você tá na internet, você fala assim, vou assistir a última rodada no Facebook. Você tá ali enquanto os alunos estão fazendo Não, aí você... não, todo mundo vai se identificar com isso. Eu ainda percebeu que foi super mas eu esquisito. só ainda entro no Face porque vocês não estão mais lá. Essa é a questão. A gente tá lá porque é nosso. Exatamente, os tiozões estão lá. Porque ele é pai. Mas sabe quando você tá lá e você fala assim, vou dar a última rodada aqui no feed. Aí aparece um indiano fazendo uma piscina submersa usando uma madeirinha. Esse aí eu vejo 3 horas da manhã. Quando você vê, você ficou 1 hora assistindo o indiano fazendo... Então, mas eu tava assistindo um vídeo que o cara, ele tava falando assim, não, eu vou dar de presente o computador. A chamada do vídeo é assim, dei um computador de 10 mil pro cara da loja. Eu achei interessante ver. Aí a história é o seguinte, o camarada, ele foi fazer um serviço naquela loja, e quando o computador voltou para ele, estava faltando uma peça. E ele acusou o cara injustamente, meio que de roubo, né? Porque ele acusou que foi com a peça e voltou sem a peça. E alguns dias depois ele achou a peça na casa dele. Ficou com a consciência pesada, aí foi lá, pediu desculpas e tudo mais. Mas ele falou assim, ainda não estou satisfeito. Ele falou que me perdoa, falou que está tranquilo e tal, mas eu não estou satisfeito. Preciso fazer alguma coisa. E ele vai lá na loja... pede pro cara montar um supercomputador sinistro para jogar de acordo com as ideias do cara e no final ele dá o computador pro cara. Então, o perdão do cara não foi suficiente para ele, entendeu? Ele precisou pagar por esse perdão. Comprar o perdão. Ele precisou comprar o perdão, entendeu? Às vezes nós somos assim. Nós não entendemos a bondade, ela é um ato estranho pra gente. Você perdoar, você ter liberdade para não revidar o mal que fizeram a você é um ato estranho. Né? E às vezes a gente não entende essa bondade de Deus. E Deus, por isso que Deus ele é bom o tempo todo e a maldade está em nós. E às vezes a gente tem uma ideia de que lá na Bíblia quando fala que o salário do pecado é a morte. Bom, eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. Se o salário do pecado é a morte, e nós somos pecadores, nós estamos agarrados no pecado, a gente deveria morrer enquanto estava dormindo. Por que Deus não destruiu a gente Por que a gente ainda? tá vivo aqui? Né? Por que a gente tá vivo? Hoje mesmo eu fiz um monte de maldade. Chegou atrasado na igreja, né? Não, cheguei não. Cheguei atrasado no almoço, porque depois do... Essa é maldade. Mas aí a gente entra naquela ideia que você falou. Bom, Deus ele vai destruir o pecado. Por que então que o pecado está aqui? Vamos usar uma ideia de luz e trevas. Então o pecado está aqui. O pecado é a ausência de Deus, a ausência de luz. O pecado é trevas, ok? Jesus, Deus, ele é bom o tempo todo. Ele é luz. Ele é luz e o pecado é trevas, tá? Eu tô aqui no meio. No meio não. Eu tô aqui do lado das trevas, tá? Tô caindo para cá. Quando a luz se choca com as trevas, lá diz que o salário do pecado é a morte, não é porque Deus é esse Deus sádico que quer matar o ser humano, pecador miserável, vou te matar, tu vai morrer agora, mata todo mundo. Não, é porque eu quero ficar agarrado com o pecado. E aí você vai lembrar das coisas que você gosta de fazer que nem sempre são boas. E o negócio que é muito louco para quem quer, existe salvação. Se eu escolher... Era esse ponto que eu queria chegar. Mas se eu escolher ser salvo, entrar no relacionamento com Deus, eu sou salvo. Se eu não escolher ser salvo e liberto do pecado por aquele que pode me libertar, eu sou servo de quem? Do pecado, escravo. E o que é muito louco de pensar é que a morte final do pecador que escolheu não se relacionar com Jesus é graça. Exatamente. Porque Deus ele é tão bom que ele não vai permitir você ser escravo do pecado por uma eternidade. Porque o pecado não faz bem para você. Porque o pecado é sofrimento. O pecado é maldade. O pecado é a contravenção de quem você nasceu para ser. Ele é tão bom que ele não permite que você viva uma eternidade vivendo no pecado, sendo escravo. E aí a gente entra numa ideia paradoxal que eu gosto muito. Inclusive, acho que eu falei... Paradoxos. Jesus, eu tenho uma ideia de que Jesus ele é a personificação da palavra paradoxo. Ok? Paradoxo, de uma forma bem simples de se explicar, ela é uma aparente contradição, né? São ideias contraditórias, mas que têm um objetivo final, tem uma ideia final em comum.
Então, por que Jesus, na minha concepção, ele é paradoxal? Okay? Porque ele é o pão da vida. Mas quando ele está lá no deserto, o diabo fala para ele assim, por que você não transforma essas pedras em pão? E ele não tinha pão para comer. Okay? Jesus, ele é a água da vida. Né? Só que quando ele estava lá na cruz, ele fala assim, tenho sede. Pô, se ele é a água da vida, ele tem sede. E coloca vinagre na boca dele. Já experimentou beber vinagre? Cheio de sede? Vocês são de bravadores? Fazer aquela caminhada. E aí, raiz ou não é raiz? Fazer aquela Raiz ou não é caminhada. raiz? Imagina, tu faz aquela caminhada até o Mendanha, subir lá na torre, chega lá em cima, aquela jarra suando, de tão geladinho. Quando você bebe, vinagre. Entendeu? Meu máximo foi E água amarela. mais, Jesus fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele fala assim, eu sou a vida. Aí ele Ok? fala e morreu. Não, e mais do que simplesmente falar do que ele é a vida, ok? Quando ele se ajoelha lá no barro para poder soprar nas narinas de Adão, o que sai de dentro dele e entra em Adão? Vida. Quando ele toca lá no caixão da multidão que está saindo da cidade, e ele está entrando com uma outra multidão, e aquelas multidões se chocam. Jesus entrando na cidade e um funeral acontecendo no centro da cidade. Ele toca no esquife, o que acontece com o moleque que estava lá morto? Ele vida. Porque Jesus emana a vida. Ele fala que é a vida, mas não é simplesmente assim. Não, ele emana a vida. Okay? Ele é a própria vida. Bom, mas ele morre. E aí seriam contradições. Okay? A gente estaria entrando numa contradição tremenda aqui. Mas se a gente entra nessa ideia de... essa aula no segundo Mas se a gente entra nessa ideia de paradoxo, se a gente entende que Jesus é um paradoxo, a gente entende que tem um objetivo final. E lá em Filipenses fala assim, porque ele era Deus, mas ele não tomou para si ser Deus, não tomou ser Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Okay? Ele esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, ele é soberano, o Gabriel, inclusive sobre o seu poder. Ele é todo-poderoso e ele é soberano, inclusive, sobre o seu poder. Ele pode muito bem pegar o poder e guardar no armário, esvaziar-se da sua divindade, esvaziar-se Se tornar do um seu ser humano poder, dependente. se tornar um ser humano e morrer. E quando que a gente percebe que isso é um paradoxo? Quando ele ressuscita. A ressurreição dele torna isso um paradoxo. Entendeu? Porque a ressurreição dele vai trazer luz às contradições. Então, ele mesmo sendo o pão, né, ele escolheu, porque ele esvaziou, ele escolheu por vontade própria sentir fome. Mesmo sendo a água, escolheu por vontade própria sentir sede. Mesmo sendo a vida, escolheu por vontade própria dar a sua vida, porque ninguém tirou a vida dele, ele entregou a sua vida, ok? E graças à ressurreição dele, tudo faz sentido. E aí, apesar dele ser a maior personificação de paradoxo, ele cria um outro paradoxo, que é o seguinte: o salário do pecado é a morte. Eu sou pecador. Eu mereço morrer. Todos os meus caminhos levam para a morte. Jesus não pecou. E ele morreu. E ele morreu. Percebe o paradoxo maior ainda? Aquele que não pecou morreu. Eu que peco tenho direito a uma vida eterna que eu não deveria ter direito graças à morte daquele que não pecou. Ok? E esse é o conceito principal de bondade, da bondade de Deus, esse paradoxo com relação à bondade de Deus. Então a gente não compra, ele dá pra gente. Qual que é a nossa participação na salvação? Pecado. Deus não faz sentido. Ele Ele faz sentido não A fazer sabedoria sentido. de Deus é loucura pra ele. Uhum. Mas e aí? Mano, Se Deus é bom, por que a gente sofre? Cadê? Não Qual que teve é a pergunta resposta. certa a se fazer, então? Por que Deus permite que a gente viva, mesmo a gente sendo pecador? E por que Ele entregou a vida dele pra gente poder ter uma vida se a gente não merece nada disso? Por quê? Aí eu posso usar um outro exemplo? Fique à vontade. Eu usava esse exemplo quando eu ainda não tinha filhos e a minha esposa ficava pra morrer porque ela falava que eu estava pressionando ela. Eu tenho um filho muito lindinho, Valentim, apaixonado. Minha esposa está esperando o outro já. Mas assim, eu tive exemplo de paternidade nunca foi bom para mim. Eu não conheci meu pai, meu padrasto, é uma história muito louca, tá? Então eu não tive um exemplo de paternidade dentro da minha casa. E eu sempre tive muita vontade de ser pai, entendeu? E quando eu me casei, ela já sabia que eu queria ser pai, entendeu? E eu fui ter filhos quase 10 anos depois de casar. Mas mesmo antes dele nascer, eu já amava a ideia de ser pai. Eu já amava a ideia de ter um filho, entendeu? Você sabia que quando seu filho nascesse, você amaria ele. Exatamente. Você já amava ele. Eu já amava mesmo antes dele nascer.
Então, por que Deus ele não faz essas coisas com a gente? Por que Deus, mesmo nós sendo pecadores, ele ainda não nos eliminou? Muito simples, porque ele ama a gente. Ele é amor, né? Quando ele imaginou que era o ser humano, mesmo sabendo que o ser humano pecaria e que viria a maldade no mundo, ele nos amou tanto que ele criou a ponto de mostrar para o universo todo que com a morte dele, ele conseguiria erradicar o pecado da história. Entendeu? E aí talvez seja uma discussão teológica, eu sei que existem muitas discussões teológicas a respeito disso, mas se nunca houvesse pecado, e aqui eu estou entrando no campo da suposição, e aí o Saura pode muito bem me desmentir a hora que ele quiser aqui. Tá? Eu vou marcar o tempo. Se nunca houvesse pecado, Saura, corte, olha o corte. Rapaz, achei que a minha... Se nunca, talvez se nunca houvesse pecado, permaneceria pairando a dúvida sobre o pecado. Entendeu? Quando que a gente vai ter certeza? Hoje a gente tem certeza absoluta de que o pecado é ruim. O pecado, obviamente. Hoje a gente tem absoluta certeza de que viver longe de Deus é ruim. Entendeu? A morte de Cristo, a ressurreição dele, a segunda vinda dele, ela serve para erradicar isso. Então, depois que Jesus voltar, ok? Todo o universo Já vai saber que o mal vai ter certeza absoluta, sem sombras de dúvida, de que o pecado é ruim. De que viver longe de Deus é ruim. Talvez Entendeu? não a ideia de que se nunca tivesse existido pecado, mas a ideia de que se no momento em que o pecado apareceu, Lúcifer ele discordou de Deus, tal, não sei o quê, Deus tivesse simplesmente, sem mais nem menos, ó, acabou. Isso sim. Apaga A a memória de dúvida, todo mundo. a dúvida foi lançada a respeito do caráter de Deus. Qual seria a atitude de Deus diante do pecado? Né? O pecado, ele lançou uma dúvida sobre o caráter de Deus. Deus é egoísta, ele é isso, ele é aquilo, acabou. Dá para viver longe, ele é rei, mas a gente pode ser. E isso que é uma coisa até muito louca, e quando eu falo, algumas pessoas até assustam, mas é a realidade. Em primeiro lugar, Deus ele não morre na cruz para mostrar amor por nós. Em primeiro lugar, ele morre na cruz para vindicar o seu caráter. A morte de Jesus na cruz é ele dizendo: Eu sou assim. eu sou bom. Se o que precisa para o ser humano viver é eu morrer, Eu vou lá e faço. eu não sou egoísta, eu estou disposto a morrer pelo ser humano, porque eu amo o ser humano. E esse é o meu caráter. Eu sou bom. As grandes questões da vida, como a teodiceia e algumas outras, cara, elas têm o seu final no pé da cruz. Porque quando a gente choca essas grandes questões com a cruz, elas se desmontam. Se Deus é bom, por que o mal existe? Mas o próprio Deus sofreu o mal. O próprio Deus sofreu. Se Deus é bom, por que eu sofro? Deus, ele sofreu mais que você. Se Deus é bom, por que minha mãe morreu? Ele é tão bom que ele deu o seu filho para morrer. E isso é uma coisa muito louca. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se perguntassem para mim, eu ia falar, cara, se eu for bem sincero, eu sei que o mal existe, eu sei que a gente sofre, mas eu sei que meu Jesus é mais suficiente. Quando a gente está num relacionamento com Jesus, e isso para mim é o ponto central, focal de toda a conversa, de toda a discussão. Quando a gente está num relacionamento com Jesus, a gente aprende que ele é suficiente. Ele é suficiente para quê? Ele é suficiente. Para tudo. Se Deus é bom, por que minha mãe morreu? Cara, eu não sei. Mas eu sei que ele é bom. E ele é melhor que a própria vida. Se Deus é bom, por que Estevão morreu apedrejado? Estevão morreu apedrejado porque para ele Jesus era melhor do que a vida. Se Deus é bom, por que os homens que mais amaram a ele morreram todos decapitados, crucificados de cabeça para baixo, apedrejados, queimados? Por que ao longo da história os seus servos sofreram tanto? Porque todos eles tinham certeza de que Jesus era maior do que a própria vida. E por quê? Porque de alguma razão eles entenderam alguma coisa. Deus ele não cria o mal. Ele não olha e fala, eu vou matar a mãe do Arlindo, porque o Arlindo vai sofrer. A gente vive num mundo de pecado. A gente tem que parar de pensar que o mundo é esse lugar cor-de-rosa.
O mundo não é um lugar cor-de-rosa. O mundo é um lugar ruim, é um lugar frio, é um lugar escuro. Aqui não nasce bondade. Quem rege esse mundo, desde que Adão entregou, é Satanás. O poder de Satanás ainda opera nesse mundo. Cristo, na cruz, comprou a humanidade de volta. Só que ele não comprou a humanidade de volta dizendo assim, olha, agora todo mundo e acabou, e isso aí, vocês vão me servir e já era, vocês são meus escravos agora. Não, Ainda ele deu a comprou, opção. ele comprou a humanidade dizendo assim, olha, se você quiser, você pode ser livre. O pecado ainda opera, mas você não precisa viver pelo pecado. Quando o reino de Deus é inaugurado, apesar da gente viver nesse inteirinho entre ele já está aqui, mas ele ainda está para vir, o reino de Deus ele avança contra o reino de Satanás, justamente como um choque. O reino de Satanás ele propõe uma coisa, o reino de Deus ele propõe outra. No reino de Satanás, eu olho para o Arlindo, discordo dele, o Arlindo vira e me xinga, ele briga comigo, ele fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. No reino de Deus, a gente sempre bate papo. No reino de Deus, quando alguém me dá um tapa... É a liberdade, né? É a liberdade. A salvação, ela te dá liberdade para você não fazer o que o mundo diz que você deve fazer. Exatamente, porque no reino de Satanás, você é ensinado que se alguém te der um tapa na cara, você tem que devolver o tapa. No reino de Deus, você diz assim, se alguém te bater a face, você dá outra. Porque você é livre para não viver no mal. Você pague o mal com o bem. Porque você foi criado para ser bom. E é isso que é muito louco. O reino de Deus avançando contra o reino de Satanás é Deus fazendo com que você volte a ser quem você foi criado para ser. E isso é muito louco. Esse é o maior paradoxo. Nós somos uma coisa que nós não fomos criados para ser. Nós somos o quê? Sabe o que a gente é? A gente é a cadeira cheia de roupa. Está servindo para alguma coisa, mas não foi para isso que foi feito. A cadeira não foi feita para ficar cheia de roupa. A cadeira foi feita para sentar. A gente é uma cadeira cheia de roupa. A gente está vivendo sendo que não é para a gente. A gente não foi criado para ser. O reino de Deus, ele chega. Você agora é filho. Você é bom. Você é diferente. Você vai voltar a ser quem você foi criado para ser. Por que a gente sofre? Porque o mundo é mal. Porque o mundo é mal. O mundo não é bom. E a gente escolheu o mundo ser mal. E eu faço maldade pra caraca. Mas que bom que Deus está aí. Quando a gente pergunta por que o mal existe se Deus é bom, a gente está colocando a culpa do mal em Deus. Sim, a culpa é sua. É igual, quando a gente pega o relato de Gênesis 3, Adão e Eva acabam fazendo isso. Eu sei que deve ser coisa, não terminar. Adão e Eva acabam fazendo isso, porque quando Deus chega, Adão foi a mulher. Mulher, não, foi a cobra. Foi a serpente. No final das contas, exatamente. No final das contas, o problema estava em quem? Se o senhor não tivesse criado a serpente, não tinha acontecido nada. Exatamente. Ela não teria tentado a mulher, que não teria tentado o homem. Aí a não culpa do final de tudo é tua. Mas e aí, é dele? Ou ele é bom e a gente está longe dele, por isso que a gente esquece de uma palavrinha aqui nesse texto aí, que a gente está finalizando, fala assim, no capítulo 3 de Gênesis começa com aquela palavrinha que o Edson Nunes fala pra gente, né? Salve, patrocina nós. Mas, o mais, né? Então, até Gênesis capítulo 1, capítulo 2, só tem coisa boa. O capítulo 3 começa com a palavrinha mais. Mas a serpente, que era o mais sagaz, a gente tem a ideia de que a serpente ela estava ali, era a personificação do inimigo de Deus. Então é ele que coloca a maldade e nós aceitamos. Cara, eu acho que tem que ter uma parte 2 só de Gênesis 3. Né? Pô, dá pra fazer. Acho que tem que ter. Acho que tem que ter depois aí. Eu queria falar um negócio que, na minha concepção, assim, tudo que aconteceu e acontece é porque Deus quer mostrar pra gente como ele é bom, como ele é justo e que ele dá oportunidade pra gente. Ele podia simplesmente não ter feito Lúcifer e ter feito um outro anjo que ele sabia que não pecaria, mas ele queria, no final, mostrar que ele é misericordioso. Ele podia não ter feito a árvore do bem e do mal, mas ele queria mostrar que ele nos dá o livre-arbítrio. Ele podia acabar com todo o mal, mas ele quer mostrar que ele pode, ele tem um futuro melhor pra gente e que ele dá a oportunidade da gente escolher esse futuro. E ele não negocia com o seu caráter. Ele sabe, ele é onisciente, mas ele não altera as coisas para que elas saiam exatamente como ele queria. Ele é onisciente, ele sabia que Adão e Eva ia pecar. Podia ter criado, sei lá, Adão e Eva sem essa possibilidade. A possibilidade do pecado é a confirmação do caráter de Deus. Essa possibilidade de você poder escolher ficar perto dele ou não é a confirmação de que ele não é autoritário. O Elisa tá com a mão no relógio ali, pedindo pra gente terminar. Eu achei que ia ficar 8 horas aqui.
Às Pô, 3 horas, 5. Caraca. E pior Depois que não dá, sobe o velho. vídeo. Mas só uma última perguntinha. Uma última Depois perguntinha. pra subir o vídeo. Uma Fala. última perguntinha. Vocês dois, assim, para o pessoal que tá assistindo a gente. Muita gente vai estar, tipo, pensando, eles falaram tudo isso, 1 hora quase de vídeo, mas mesmo assim, eu acho que Deus fez o mal, a culpa é dele, não sei o quê, porque minha mãe morreu, eu fui mal nisso aqui, fui mal naquilo ali, e eu não quero acreditar. Vocês têm, sei lá, uma dica pra falar, irmão, Cara, pare eu com tenho. isso. Eu Pare. tenho. Agora não. Agora, tenho. não. Olhando pra cá. Cara, pode questionar. Aquela ali. Você pode questionar. Você pode orar, você pode chorar, você pode perguntar para Deus uma vida inteira por que aconteceu. Ele pode te responder. Ele pode não te responder. No fim de tudo, ele continua sendo suficiente. O meu conselho para você, dá um passo além. Aprofunda esse relacionamento. Quanto mais perto dele você estiver, mais essas questões vão ser entendidas. E se ele ficar em silêncio, louvado seja Deus. Ele tem um plano, ele tem um propósito. Se ele decidir por não te responder o porquê que isso aconteceu, louvado seja Deus. Ele continua sendo suficiente. Mesmo que a gente não tenha algumas respostas, ele é suficiente. E ele é suficiente, inclusive, para ajudar a gente a lidar com o fato de não termos respostas. Porque a caminhada do cristão muitas vezes é marcada por um estranho silêncio. Eu pergunto e Deus não me responde. Porque ele decidiu assim. E você, irmão? Eu diria para você se despir dos seus preconceitos, despir-se das suas preconcepções a respeito de Deus, que talvez você tenha criado na sua mente. E entenda que, como o Gabriel falou, ele é bom, independente de qual seja a resposta dele, mas principalmente você entenda que a nossa fidelidade ela deve ser como a fidelidade de José, que era independente das consequências. Okay? Se os sonhos de José tivessem sido concretizados sem a necessidade dele ser escravo, dele ser acusado injustamente de estupro, dele ser esquecido, Deus continuaria sendo bom. Mas ele foi escravo, foi traído, né? Foi quase morto, foi Deus acusado injustamente de estupro, mas a fidelidade dele não estava em cima das consequências ou em cima das circunstâncias. A fidelidade dele era independente das consequências. E Deus continuou sendo bom. Independente, Então, fiel. Eu quero que a sua fé, esse passo além, que seja você mostrando que a sua fé não depende daquilo que vai acontecer após a sua decisão. E só mais uma coisa, tá tudo bem sofrer, tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar triste. Deus, ele se preocupa com isso também. Deus, ele se compadece. Deus, ele entende seu sofrimento. Deus, ele tem cuidado de você. Mesmo que às vezes a gente não perceba, ele tem cuidado de você. Isso é motivo de gratidão. Show? Isso, né? Acho que foi bom, né? Arrepiou. Bom, mas eu vou querer a parte 2 sobre Gênesis 3. Também vou querer. Tô deixando aqui compromisso. Segunda temporada ele volta. Segunda temporada não, tem que ser antes. Antes. Aí, Só chamar. Cara, fazer um ele programa vai de tudo 3 ligado. horas, né? Acaba ficou. Sobe na rede. Especial. Bom, muito obrigado, pastor Gabriel, professor Arlindo. Obrigado por terem disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente. Foi muito bom aqui o nosso bate-papo, né, não? Pô, com certeza, cara. Um prazer imenso ter vocês aqui. E vamos se marcar para um próximo assunto, uma próxima discussão sobre vários assuntos. Foi muito No próximo legal. vai ter suquinho da Super Bom? A gente traz Super Bom, Será? patrocina E a nós. A gente traz não, a gente quer o patrocínio. Alô, Alô, Super Bom, alô, CPB. Aí só um alô que Daniel perdeu tudo isso aqui, não teve. É. Infelizmente perdeu. Cara, mas ó, hoje eu ia trazer cinnamon rolls, que é bolinho de canela. Minha esposa foi fazer e descobriu que não tinha canela o suficiente. Poxa. Que isso. Mas no próximo, Agora tem que vir aqui. próximo vai ter. Show da bola. Semana que Valeu. vem. Tá vago mesmo. Não pode falar pro pessoal. Diana tá Valeu, lotada. pessoal. Valeu, Tamo gente. junto. Um Tchau, beijo, tchau. mãe. Valeu. Valeu.